Bom dia, bom dia, bom dia. Domingo? E aí? Como que vocês estão? Dormiram bem, amanheceram bem? Mais uma semana. Primeiro domingo do mês de agosto. Bora pra cima, né, gente? Bora fazer desse semestre um semestre lindão. Bora? Cheio de coisa boa. Para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos em ação, em atitude, em gratidão, e jogando fora toda a murmuração, descontentamento, questionamento e dúvidas sobre nós mesmos. Bora? Vou compartilhar meu devocional com você. Lucas 15, 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Aqui na King James, no 21, o filho fala assim: e o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o pai disse aos seus servos: tragam a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e ele vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Uau! A parábola do filho pródigo nos traz diversos ensinamentos e reflexões. Algo que me chama a atenção é refletir sobre a jornada dos filhos de Deus que se afastam da presença do Pai. Essa parábola fala a respeito não apenas dos que se encontram distantes, mas também daqueles que, embora presentes, vivem na casa, mas sem uma conexão significativa com o Pai. Essa história contada por Jesus fala profundamente a mim, pois a minha história foi marcada por anos de orfandade. Após ter um encontro com Deus Pai, eu percebi que não estava sozinho, mas que a decisão de permanecer em casa, debaixo da proteção e do cuidado do Pai, era totalmente minha. Assim como eu, muitos nessa geração experimentam a sensação de viver sem Pai. Seja de maneira literal, seja como órfãos de pai vivos. Essa ausência cria uma vulnerabilidade nas estruturas familiares. E somente Deus pode resolver os desafios emocionais e espirituais decorrentes da ausência paterna. Ao entender e praticar essa verdade, alicerçando a minha vida a Deus Pai, eu experimentei restauração em todas as áreas. Eu encontrei cura e recebi capacidade de perdoar o meu pai biológico. Talvez você tenha estado distante de Deus Pai, seja por nunca ter procurado um relacionamento com Ele, seja por ter se afastado em algum momento. Mas a partir de hoje, saiba que Ele está de braços abertos para receber você, curando-o de toda ferida que possa existir e suprindo toda falta que possa haver e restaurando tudo aquilo que você perdeu. Só Deus, o nosso Pai, tem a capacidade de preencher qualquer vazio causado pela rejeição e o levar a uma vida plena e satisfeita nele. Deixe o amor de Deus Pai envolvê-lo e você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. Uau! Aqui nesse capítulo do livro de Lucas, ele fala antes a parábola da dracma, a mulher que perdeu uma dracma e que se alegrou muito ao encontrá-la. Fala da ovelha perdida, do pastor que perdeu uma ovelha do seu bando, rebanho, né? Não é bando, não, o coletivo. E ele deixou as 99 ali num cantinho e foi procurar essa uma, e ele se alegrou muito quando a encontrou e trouxe-a no colo.
E aí fala essa parábola do filho pródigo, onde o pai se alegra, prepara o melhor para receber o filho. E essas três parábolas falam do amor do pai, né? Que por mais que tenhamos muito, se faltar um, não está na completude, e o Senhor quer sempre ter todos os seus filhos ao seu lado e pertinho dele. Eu fui uma filha pródiga, sabe? Eu decidi ir morar em outra cidade e o meu pai disse pra mim que não seria uma boa ideia que eu fosse. Ele me explicou, foi muito incrível, porque eu estava em rebeldia, eu estava em mais um processo de ansiedade, de depressão, mas eu não queria falar pra ninguém. E eu sempre buscava fugas. Quando não era na comida, era qualquer coisa. E a fuga que eu encontrei foi sair de casa. E eu tinha uma família que morava em outra cidade, em Palmas. E aí o papai falou que não seria bom que eu fosse, que seria bom que eu ficasse com a família, com o pai e com os irmãos. E eu tinha ouvido falar de alguém que eu amava muito, que eu não seria bem tratada pelo meu pai e pelos meus irmãos, por ser mulher, que eu ficaria em casa lavando, passando e cozinhando para eles. E eu acreditei nessa mentira que foi falada para mim, sabe? E eu fui. E lá eu me lasquei, me desculpem a palavra. Lá eu sem experiência financeira, emocional, profissional. Encontrei um emprego incrível, a dona Cíntia. Eita, uma patroa amiga que o Senhor me enviou, o seu Ailton. Mas mesmo assim eu tive que voltar para casa. E quando eu voltei, o papai em nenhum momento me julgou, me apontou, me questionou, sabe? Ele só esteve de braços abertos para me receber. E se eu tivesse estado em obediência, eu não tinha ido, né? Mas é sobre um Deus, Pai, que nos ama, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas porque somos filhos. Aquele pastor, quando ele foi contar ao rebanho dele que, opa, tá faltando uma. Pode ser eu, pode ser você, a ovelha que está faltando no pastoreio. E Deus está nos procurando. E Ele vai nos procurar na montanha mais alta. Não importa onde estejamos, não importa com quem caminhamos, Ele vai nos encontrar. Mas se nós estivermos escondidos em nós mesmos, Ele não nos encontra. É preciso que nós estejamos atentos à voz do pastor, para quando Ele nos chamar, nós estarmos disponíveis para ir aos braços do Pai. Aqui na parábola disse que o filho disse que se ele pudesse voltar para casa, era para ele dar um sinal, né? E o pai colocou um sinal enorme para quando ele passasse na curva sem trem ele pudesse avistar. O pai queria, da maneira grandiosa, mostrar para o filho que estava longe, distante, perdido, como diz aqui no versículo morto, que ele estava vivo de novo, que ele era importante, que ele era prioridade do pai. E o outro irmão, que ficou, podemos dizer, em obediência em casa, não estava presente, né? Igual muitos de nós. Estão superficialmente em alguns ambientes, dentro de casa, como esposos, como esposas, como filhos, como profissionais, como membros da igreja. Muitos de nós
Estamos só para preencher a tabela ou estamos só para cumprir um protocolo, mas verdadeiramente nós não conhecemos o Pai. Porque aquele irmão que, quando o outro irmão chegou, rapaz, era para ter entrado na festa, tomado do melhor vinho, comido do melhor carneiro, mas não. Ele se recusou a perdoar o irmão, porque talvez ele se posicionou no lugar, eu que fiquei aqui trabalhando, cultivando, o senhor nunca nem assou um carneiro para mim, pai? E para esse bem aí, que pegou todo o seu dinheiro, gastou tudo e voltou com o rabinho entre as pernas e liso, o senhor assa a carne, dá um churrascão pro cara. Bonito, hein, pai? Bonito. Zangou. O irmão zangou. Quem de nós nunca fizemos isso, hein? Quem de nós nunca nos colocamos no lugar de comparação ao acesso que o outro alcançou? Fulano tá ali num cargo tal ou exercendo função tal. Não é capaz, não é bom o suficiente. Ao invés de estarmos comemorando, de estarmos impulsionando, de estarmos nos alegrando com acessos e conquistas do outro, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de inveja, de comparação, de julgamento, de apontamento. Ei, isso não agrada o coração de Deus, não. Que nós, nesse dia de hoje, possamos refletir sobre isso, sobre não termos o coração como desse filho que ficou em casa, em obediência, mas com o coração endurecido e com o coração que não conheceu o Pai. Me perdoe, mas não adianta nada você ir para a igreja. Você vestir uma capa de cristão e no decorrer da sua semana você não representar nada, ser parecido com ele. Me perdoe. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia da nossa parte nós levantarmos bandeira do cristianismo e quando um amigo de trabalho falha, erra, a gente também entra na rodinha e fala mal do mesmo. É a mesma coisa de que estarmos em um ministério dentro da igreja, sermos a pessoa mais agradável, simpática e amorosa dentro das quatro paredes do templo. E no dia a dia, no meu ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa totalmente arrogante e prepotente, onde eu me acho a mais inteligente e a mais mega blaster de todo mundo. Isso não é o verdadeiro evangelho. Porque algumas horas durante o domingo é muito fácil eu ser parecida com Jesus. Mas na hora do pega pra capar durante a semana, o que está exalando em nós? Pensemos nisso. Que não tenhamos o coração do filho que ficou, mas que tenhamos o coração do filho que se foi e que compreendeu o erro e que teve humildade de voltar e pedir perdão. Eu acho que o acesso mais complexo da gente é pedir perdão e voltar e confessar os nossos erros e as nossas falhas. Eu acho que precisamos nos posicionar neste lugar, de termos um coração sensível para acessar o coração do Pai e dizer para Ele: Deus, olha, me perdoe, eu fiz isso. Eu sem o Senhor eu não consigo, eu fui embora, mas eu estou aqui, querendo sentar no colo do Senhor, receber um cafuné e saber o que o Senhor está pensando sobre mim, o que o Senhor está pensando sobre esse mundão aí. Bora contar um caso, Pai, tô de volta. Dizem que há festa no céu quando o filho volta aos braços do Pai. É sobre este amor. Nós precisamos permanecer e estabelecer as nossas convicções e as nossas certezas. É nesse zelo e é nesse amor de um Deus Pai cuidadoso, generoso, bondoso, gentil, paciente, manso e humilde
é de um Deus Pai que disciplina, é um amor, é um zelo de um Deus Pai que nos exorta, que gera em nós, mesmo diante das situações e das circunstâncias mais difíceis, características e aprendizados incríveis para que nós possamos continuar e permanecer sendo instrumento dele, aonde ele nos plantou. Seja amor, seja paciência, creia nesse Deus Pai que cuida de você, que você tenha a humildade, a simplicidade de poder compreender os seus erros, as suas falhas, que você possa se encher da simplicidade mesmo do Evangelho, sabe? Lançar fora todas as capas de algo que você não consegue ser. Pense nisso. Deus te ama. Uma semana lindona para você. Que seu domingo seja incrível. Que você possa se encher da graça, do zelo, do amor e do favor do seu Pai, que te ama. E se você estiver longe, Ele está esperando de braços abertos para você voltar. Excelente domingo. Shalom. Tchau, tchau.